Minha palavra hoje vai para você que precisa de uma resposta de Deus, ou que precisa de uma resposta, mas não sabe a quem recorrer. Homens te decepcionaram, a fonte de recurso já não está tão produtiva, tão garantidora de sucesso. Seu trabalho está mais enfado de espírito do que de uma fonte geradora de recurso. Você está fraco, abatido, tem mais desejo de desistir do que caminhar. Minha palavra é para você. E está baseada em Lucas capítulo 1, tendo como referência a atitude de Zacarias e Isabel. Ambos eram pai de João Batista. E o texto diz que num belo dia, Zacarias, cumprindo seu papel sacerdotal, quase que não sai, desculpa, o anjo o visitou e falou que a oração dele tinha sido atendida. E Zacarias fica em dúvida, porque o atendimento da oração significava que Isabel ficaria grávida, só que ambos já eram velhos de idade e Isabel era estéril. 4 pontos quero trabalhar com você. Número 1, a resposta de Deus requer princípio. E pelo que o texto narra, em todo o tempo eles andaram no princípio. Não fizeram nada, não deram nem um jeitinho, não atropelaram o processo natural das coisas. Inclusive mantiveram a fé, mantiveram a conduta cristã, a crença em Deus. Então, nós cremos e temos aprendido. Tem uma fala do Tiago Brunet, onde ele diz, e o pai dele também, pude aprender isso com o Dário Brunet, que nós cumprimos princípios e Deus cumpre promessa. Zacarias e Isabel andaram no princípio, tinham a certificação, o selo de agradar o coração de Deus. Por isso, no tempo certo, Deus trouxe a boa notícia e de fato aconteceu. Isabel ficou grávida. Eles tiveram o privilégio de serem pais de João Batista. A segunda coisa que eu quero te dizer é sobre o tempo. Que às vezes o tempo pode fazer a gente esquecer da nossa oração, do nosso pedido. Mas por ter o tempo certo das coisas, Deus não esquece. E quando a nossa vida está alinhada com a vida de Deus, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Porque se nós vivemos uma vida e temos esse desejo no coração de estar alinhado com Deus, então os nossos desejos também são desejos de Deus e tem o tempo certo. Então não bastava eles terem o João Batista. Deus queria que o filho deles fosse o João Batista, aquele que queria preparar o caminho do Senhor, aquele que queria honrar o Senhor e pela causa do Senhor estaria disposto a morrer. Então, às vezes, nós esquecemos da nossa oração, mas Deus não esquece, porque Ele tem um propósito. E é muito legal quando o desejo do nosso coração, a nossa oração, ela já é abastecida pela vontade de Deus. E às vezes também nós podemos orar até mesmo sem acreditar muito, porque a oração de Zacarias parece que ela tinha um tempo. Ele orava, mas acreditava que enquanto ele tivesse saúde, né, fosse jovem, tivesse potencialidade,
então Deus poderia fazer o milagre, que o milagre ia estender apenas na cura de Isabel. Isabel deixaria de ser estéril, então se engravidaria. Só que quando a resposta de Deus vem, o anjo visita e traz, Zacarias também estava precisando de um milagre, pois ele já não tinha mais condições, já não tinha vigor, capacidade sexual para gerar um filho. Então ele acreditava no milagre sobre a vida de Isabel, mas já não acreditava mais no milagre sobre a sua própria vida, pois ele diz isso ao anjo: como assim? Eu já sou velho, minha esposa é estéril e eu sou velho. Então nós podemos aprender e até entender que às vezes é fácil acreditar no milagre na vida dos outros, o difícil é a nossa vida. Ou quando passa o tempo e a coisa que a gente imaginava que ia ficar melhor e foi a piorar, tende a nos levar a olhar para a piora e já não mais acreditar. Ou a gente está ainda levado pelo fast food, quer que as coisas sejam rápidas do nosso tempo, do nosso jeito, e quando não acontece do tempo que nós estabelecemos, então nós perdemos a crença na nossa oração e no Deus que nos atende. E a última, a melhor coisa que pode acontecer é a nossa vontade ser alinhada com a vontade de Deus. É estar numa situação em que eu tenho vontade, mas eu mudo a minha vontade se ela estiver diferente da vontade de Deus. É o José, que lá na frente entra numa situação, numa bifurcação muito grande, porque fica sabendo que Maria estava grávida, mas ele não teve relação com Maria, e ele vai dormir à noite certo de que ao amanhecer ele sairia de fininho, sairia na surdina, deixaria Maria, mas em sonho ele é visitado, e aí ele muda a sua maneira. O dia amanhecer, pelo contrário, ele faz assumir, ele faz casar e assume Maria, e passa a ser o padrasto de Jesus, mas agindo como se pai o fosse, tendo todo o carinho, fazendo tudo o que precisava ser para proteger e garantir o sucesso do menino Jesus, garantir o sucesso do projeto de Deus, do seu envolvimento no projeto de Deus. Então é muito bom quando a nossa oração, a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. É o pai e o filho, que um tem prazer na presença do outro, que um sente o desejo de estar junto do outro, e que a alegria de um, a batida do coração de um dispara da mesma forma que dispara no coração do outro quando estão juntos, quando brincam com prazer, quando param de brincar porque tem que fazer outra atividade, mas ambos sentem a perda em ter que distanciar, em parar de brincar. Esse alinhamento de coração, alinhamento de desejo, alinhamento de vontade. Que o Senhor esteja nos conduzindo nesse tempo, esteja te conduzindo, abrindo portas para você. Que respostas, que pedidos, orações suas que porventura você esqueceu, que ela esteja alinhada com o coração de Deus e que no tempo certo ela venha acontecer. Que Deus possa nos pegar e trazer para um lugar onde Ele vai visitar rápido, para que a gente não perca tempo em nossa vida. Que não seja como Zacarias, de ver o milagre no final da sua vida, já quando não tinha mais vigor de cuidar do filho, como todo pai sonha. Quando eu era solteiro, eu imaginava em ter um filho a tempo de eu poder brincar de bola com meu filho. Queria ter um filho e não ser, e essa é uma preocupação da minha mãe, em não ter um filho e as pessoas pensarem que eu era avô e não pai. Então ter completo, ter a bênção e todas as coisas que em torno da bênção. E mais importante do que a bênção, eu ter a presença de Deus e ter tempo para agradecer e glorificar a Deus por aquilo que Ele fez. Que a bênção, se possível, em vez dela retardar, ela seja prematura. Que eu esteja preparado antecipadamente para que, se acontecer prematuramente a bênção na minha vida, ela não seja problema, ela já seja parte do planejamento de Deus.
que eu passe rápido o deserto, que eu seja modelado rápido, que eu tenha maturidade cristã, que eu ande nos princípios, que eu não me afaste do princípio, que eu não tenha que sair da casa do meu pai e olhar para a lavagem dos porcos, para a comida dos porcos, para entender que na presença, na casa do meu pai é o melhor local que tem, para depois de todo o movimento de perda, agora eu ter que ser reconstruído nessa situação em que o pai possa me abençoar e me dando o anel e matando o boi cevado. Que meu pai possa fazer isso todos os dias, me dar o melhor, que eu possa desfrutar do banquete do meu pai, estar na companhia do meu pai, não roubar a energia do meu pai com a perda, mas pelo contrário, potencializar a coisa certa e fazer a coisa certa, de modo a agradar o coração do meu pai e chegar aonde Deus quer que eu chegue muito rápido, de modo a ser eficaz, a ser eficiente, a me tornar mais proativo, mais rápido a fazer o bem para mim, fazer o bem para os outros, e Deus se alegrar, e eu ser como Jesus, você ser, nós sermos como Jesus, recebermos o certificado que Jesus recebeu, um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Cumprimos nossa missão, alcançarmos o nosso projeto e no final da nossa vida dizer como o apóstolo Paulo, acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Que enquanto a gente não guarda fé, milagres aconteçam em nossa vida, em nossa casa. Muito João Batista, muita bênção de Deus, muita porta aberta, sucesso no trabalho, sucesso no relacionamento, sucesso no bem-estar, sucesso na saúde, sucesso no que temos, ser para a bênção. Jamais trazemos veneno para a nossa casa, jamais a nossa oração não ser atendida porque nós estamos na contramão do projeto de Deus para a nossa vida. Mas temos oração, temos uma vida tão agarrada por Deus, tão apropriada por Deus, que a nossa oração é respondida de imediato, porque ela está 100% coadunando, 100% em alinhamento com o querer de Deus. Que seja assim nossa vida, que Deus te abençoe, abre portas na sua vida, te traga João Batistas, que anjos te visite, que Deus manifeste em teu coração, que portas sejam resolvidas, causas de emprego, empregos sejam abertos, portas de emprego sejam abertas, causas na justiça sejam resolvidas, que ninguém te lese, ninguém te roube, ninguém te põe para trás da fila, que o seu direito na fila seja guardado, garantido, o seu direito de ser atendido, a causa do juiz, o juiz não venda a sua causa, não seja vendido, a sua causa seja garantida por Deus, que a bênção de Deus seja sobre você, que o Senhor faça o que for necessário para dar a sua bênção, e que você faça o que for necessário para receber a bênção do Senhor, que a nossa oração é Deus, na nossa vida é Deus faça a tua vontade em nossa vida, que a nossa vida santifique o teu nome em todo o tempo, que em nosso casamento o seu nome seja santificado, que no nosso trabalho o teu nome seja santificado, que nas nossas festas o nome de Deus seja santificado, nas nossas alegrias, nos nossos filhos, o que nós recebermos, o nome de Deus seja santificado, seja glorificado, e que o reino de Deus tenha a gente como exemplo, como modelo, que o reino de Deus não tenha que gastar recurso e energia para nos corrigir, pelo contrário, que nós sejamos um potencial no reino de Deus em ajudar quem está fraco, quem está sem fé, quem esqueceu da sua oração, quem não sabe orar, quem não sabe conviver com Deus, não sabe conversar com Deus, tem problema e não sabe a quem recorrer. Que a gente seja um canal, que no nosso culto, na nossa oração, Deus se manifeste, Deus traga resposta para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente entrarmos na presença de Deus, pessoas criam expectativa, que a gente vai sair de lá com uma resposta de Deus, com uma orientação de Deus, que ao entrarmos no nosso altar, o nosso cônjuge fica apreensivo, que de lá Deus vai nos trazer uma resposta e o João Batista vai virar, nosso cônjuge vai ser curado, nós ainda que estejamos velhos, a bênção de Deus, ainda que não tenhamos recursos naturais para ver o milagre acontecer, mas que Deus possa atuar, agir e fazer acontecer, e nós sejamos mais cristãos, mais sadios na nossa fé, na nossa esperança e nosso amor pelo reino de Deus. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, guarde essa palavra, que Ele te conduza ao caminho de bênção e de vitória, que a porta que você está aguardando possa se abrir, que os céus possam se abrir ao seu favor, que a bênção de Deus possa vir. Se essa mensagem te abençoou, coloque lá no comentário, dá um joinha, eu te agradeço muito. Quero também ter fé
que ela vai te abençoar, que no tempo certo a minha oração vai abençoar a sua vida, que no tempo certo Deus vai escutar a minha oração e vai te abençoar. Em nome de Jesus, fique na paz. Um beijo no teu coração.